Anderson Talisca quer jogar no Mengão Queridão e já deu sinal positivo ao diretor de futebol do Flamengo, José Boto. Eu vou trazer todos os detalhes para você sobre essa situação. Inclusive, o Flamengo trabalha com planejamento para trazer Anderson Talisca de graça, deixando o Fenerbahçe da Turquia e vindo para o Mengão Queridão totalmente de graça. Eu vou trazer aqui todos os detalhes para você, as palavras de Varela e sobre os desfalques, novos desfalques que o Felipe Luiz ganha nos próximos jogos do Campeonato Brasileiro. Isso porque o técnico Carlo Ancelotti convocou a seleção brasileira para jogos no dia 15 e 18 contra Senegal e Tunísia. E Alexandro e Danilo foram convocados, meus amigos. Eu vou trazer aqui todos os detalhes para vocês. Quais os jogos que o Flamengo não vai ter Alexandro e Danilo convocados para a seleção brasileira. Fica coladinho comigo que eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora. Mas antes de trazer essas informações, deixa eu só fazer um convite bacana e especial para você. Você que ainda não é inscrito aqui no canal, eu convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixe teu like e compartilhe esse vídeo com essa nação maravilhosa. Já vou começar falando sobre essa convocação. Olha só, o Carlo Ancelotti acabou de convocar a seleção brasileira para os amistosos dessa data FIFA agora de novembro, jogos que acontecem no dia 15 e dia 18 de novembro contra Senegal e Tunísia. E o Carlo Ancelotti, ele convocou o zagueiro Danilo e o lateral esquerdo Alexandro. Dessa forma, Felipe Luiz não poderá contar com os dois jogadores nos jogos contra o Sport, que acontece no dia 15, e contra o Fluminense no dia 19. O Flamengo, a seleção brasileira joga no dia 18. O Fluminense joga no dia 19 com o Flamengo. Não tem como contar com Danilo e Alexandro. Então tá aí os dois jogos que Felipe Luiz não terá Danilo e Alexandro à disposição. Contra o Sport lá em Recife e contra o Fluminense no Maracanã no dia 15 e dia 19. Lembrando que os jogos da seleção brasileira acontecem no dia 15 e no dia 18. Os jogadores se apresentarão à seleção brasileira segunda-feira, dia 10, e o Flamengo joga no domingo, dia 9. O Flamengo tem um jogo no dia 9 contra o Santos, no Maracanã, no próximo domingo agora. Na segunda-feira, os jogadores convocados se apresentarão à seleção brasileira. Tá aí Felipe Luiz ganhando mais desfalques nessa sequência do Campeonato Brasileiro. O que você achou sobre essa convocação de Danilo e também de Alexandro pelo técnico Carlo Ancelotti? Fique à vontade, deixe aí nos comentários a sua opinião. Lembrando que Felipe Luiz já tem aí desfalques de jogadores como Carrascal, como Jorginho, tem o Pedro, Cebolinha está voltou a treinar hoje novamente no campo. Vou falar sobre essa preparação do Flamengo para o jogo de quarta-feira. E também, né, tem a situação de jogadores que ficam de fora agora do próximo jogo, cumprindo suspensão automática, que é o Everton Araújo e o atacante Bruno Henrique. O Flamengo divulgou a programação da semana com os jogos, já incluindo os jogos de quarta-feira agora contra o São Paulo e o jogo de domingo contra o Santos. Hoje o treino aconteceu na parte da manhã, às 9h30. Amanhã o treino também, o último treino, acontece na parte da manhã, 9h30. Esse último treino é preparação para o jogo contra o São Paulo na próxima quarta-feira, pela 32ª rodada do Brasileirão. Amanhã, às 2h30 da tarde, por volta das 2h30, o Flamengo está embarcando rumo a São Paulo, aonde enfrenta o São Paulo na quarta-feira, lá na Vila Belmiro. Na quarta-feira, 9h30 da noite, a bola começa a rolar. Quinta-feira, 3 horas da madrugada, na virada de quarta para quinta, acabou o jogo lá, o Flamengo já volta para o Rio de Janeiro, 3 horas da manhã. Quinta-feira tem treino, não tem folga. Depois desse jogo de quarta-feira, segue a programação com treino, 4h30 da tarde na quinta-feira o treino. Sexta-feira, 9h30 da manhã. No sábado, o treino também é 9h30 da manhã. E no domingo, às 18h30, o Flamengo recebe o Santos no Maracanã. Tá aí, São Paulo, lá na Vila Belmiro. E no domingo, o Flamengo recebe o Santos no Maracanã pela 33ª rodada
do Brasileirão. Programação do Mengão Queridão dessa semana. O Flamengo se prepara agora para mais um jogo importante. Lembrando que o Flamengo está na segunda colocação do Brasileirão com 64 pontos. O Palmeiras é o primeiro com 65 pontos após vencer o Juventude ontem. Hoje no CT do Ninho do Urubu, o Flamengo homenageou Pedro e Ayrton Lucas. Pedro pelos seus 300 jogos com o manto rubro-negro e Ayrton Lucas completou aí 200 jogos com o manto rubro-negro. Muito bacana aí, parabéns aí, que venha e venha mais. Também conquistas, né, para o nosso Mengão Queridão. O Varela hoje ele concedeu uma entrevista coletiva à sala de imprensa do CT do Ninho do Urubu e ele falou sobre esse jogo, a disputa do Flamengo e Palmeiras, não só na final da Libertadores, mas também no Campeonato Brasileiro. E ele falou o seguinte: vai ser uma grande final, um grande jogo, dois times muito bons. A disputa, lógico, é com eles. O Brasileirão ainda falta muito, mas até o dia 29 temos muitos jogos ainda. Acho que depende do Brasileirão como vamos jogar na final. Varela ainda falou que tem algo pendente, hein? Daquela final entre Flamengo e Palmeiras lá no Uruguai, como a gente sabe, daquela situação da venda do André Pereira em 2021, tudo e muito mais. E ele falou o seguinte: a LDU seria melhor para a gente, assim como o Racing seria melhor para eles, mas o Flamengo tem algumas coisas pendentes daquela final no Uruguai. Vai ser uma final muito dura. Olha só, hein, o Varela já mandou a real. Vai ser uma final muito dura. Então aí, Flamengo e Palmeiras, vamos que vamos. Não pode vacilar daqui pra frente, Mengão. Vamos seguir firme no objetivo em buscar o título, não só da Libertadores, mas também do Campeonato Brasileiro. Bom, se falando dessa reta final de temporada, fosse assim, o Flamengo focado nos últimos compromissos da temporada, mas também o Flamengo já está de olho, visando a próxima temporada, a próxima janela de transferência. E a informação agora é que o Flamengo quer a contratação de Anderson Talisca. Inclusive, o jogador já deu sinal verde para o diretor de futebol José Boto. E o Flamengo tem planejamento para ter talvez o Anderson Talisca até mesmo de graça já no meio do ano de 2026, caso realmente não consiga, né, o jogador a liberação lá junto ao Fenerbahçe da Turquia. De acordo com o jornalista italiano, que é o Marco Mapreso, ele trouxe que Anderson Talisca já deu sinal positivo a José Boto e está disposto a reduzir o salário para fechar com o Flamengo. Agora o mais querido deve formalizar uma proposta inicial pelo meia em janeiro, ou esperar até junho de 2026 para trazê-lo de graça. O Flamengo pode assinar um pré-contrato com Anderson Talisca em janeiro no próximo ano, visto que o atleta tem vínculo com o Fenerbahçe da Turquia até junho. Contudo, para contar com o jogador o quanto antes, o Mengão teria que desembolsar um valor pela liberação do atleta. Eu estava vendo aqui, Anderson Talisca tem 15 jogos na atual temporada pelo Fenerbahçe. Nesse período, o meia marcou 6 gols e deu uma assistência. Inclusive no último jogo, ele marcou 2 vezes. Então tá aí, Anderson Talisca é um bom nome para chegar e reforçar o Mengão Queridão. Eu estava aqui avaliando os dados de Anderson Talisca. Ele tem 31 anos, é meio ofensivo. Ele, hoje, de acordo com o portal Transfermarkt, que é um portal especializado em transferências de atletas, o jogador está avaliado em 8 milhões de euros. Anderson Talisca tem contrato com o Fenerbahçe até o dia 30/6 de 2026, ou seja, 7 meses de contrato. O Flamengo quiser trazer o Anderson Talisca antecipado, vai ter que desembolsar uma compensação financeira. Não sabemos também qual seria essa compensação financeira que o Fenerbahçe poderia pedir, no caso sendo em janeiro, restando 6 meses para acabar o contrato de Anderson Talisca lá com o Fenerbahçe da Turquia. Mas eu pergunto a você, torcedor rubro-negro, Anderson Talisca é um bom nome para o Mengão Queridão? Fique à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião. Lembrando que o Flamengo também tem o nome de Richarlison sendo avaliado, né? Como já falei para vocês, é centroavante,
28 anos, está no Tottenham da Inglaterra, 25 milhões de euros é o valor de Richarlison hoje, tem contrato até 2027, 30/6/2027, e tem ainda mercado na Europa. Mas o que você acha, torcedor? Seria uma boa para o Mengão queridão? Fique à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião. Agora vamos seguir focado aí sobre essa situação de Anderson Talisca, né? 31 anos, jogador da Sinal Verde, aceita até mesmo reduzir as cifras salariais para jogar no Mengão queridão já em 2026. Fique à vontade e deixa aí nos comentários a sua opinião. Bom, eu vou seguir focado com tudo, sempre ligadaço com essas e outras informações, para deixar você sempre por dentro de tudo o que acontece no nosso Mengão queridão. Quero deixar um forte abraço, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia, fica com Deus, até a próxima, saudações rubro-negras.